Imagina olhar para as suas orquídeas e, em vez de ver folhas murchas e raízes podres, ver plantas firmes, verdes, cheias de vida e com flores voltando todo ano. Eu não comecei assim. Antes de aprender o que eu vou te explicar neste vídeo, eu matei 7 orquídeas seguidas achando que estava cuidando direitinho. Regava com carinho, colocava no vaso bonito, usava terra fofa, e mesmo assim elas iam morrendo uma após a outra. Foi só quando eu entendi um detalhe simples, que ninguém me contou na hora de comprar, que tudo mudou. Hoje eu quero te mostrar exatamente o que eu descobri, os erros que provavelmente você também comete e o que fazer, passo a passo, para suas orquídeas pararem de morrer e começarem a florescer de verdade. A primeira virada de chave é entender uma coisa: orquídea não é planta de terra. Na natureza, muitas orquídeas vivem grudadas em árvores, com as raízes expostas, recebendo água da chuva que escorre pelos troncos, absorvendo um pouco de matéria orgânica e respirando o ar o tempo todo. As raízes evoluíram para ficar no ar, não enterradas em substrato compacto. Quando a gente trata a orquídea como se fosse uma samambaia ou uma planta de vaso normal, colocando em terra comum ou em substrato muito fino, o que parece cuidado vira sufocamento. As raízes não respiram, não secam direito. Começam a apodrecer e a planta entra em declínio lentamente. Quando você entende isso, tudo começa a fazer sentido. Não é que você não leva jeito, é que estava usando o tipo errado de cuidado para o tipo certo de planta. O primeiro grande erro que mata orquídeas é o substrato errado. A maior parte das orquídeas que você compra vem naquele tijolinho compactado, cheio de fibra bem miúda, às vezes parecendo uma esponja. Nos primeiros dias parece ótimo, a planta até parece bonita. Só que conforme você vai regando, aquilo encharca, segura a água demais, não deixa o ar circular e vai apodrecendo as raízes por dentro. É uma morte silenciosa. A solução é trocar esse substrato o quanto antes por um bem mais solto. Para orquídeas, o ideal são pedaços grandes de casca de pinos, um pouco de carvão vegetal e, se quiser, fibra de coco em pedaços grossos. Nada de terra comum, nada de substrato fininho de planta de jardim. Quando você olha o vaso com o substrato certo, parece que está vazio demais, cheio de espaços. E é exatamente isso que queremos: muitos espaços de ar para as raízes respirarem. Na prática, o replante funciona assim. Você tira a orquídea do vaso com cuidado, solta os pedaços de substrato antigo e lava as raízes em água corrente para remover tudo que estiver grudado. Depois disso, observa raiz por raiz. O que estiver marrom, mole, escuro demais ou fedendo, você corta com uma tesoura bem limpa, deixando apenas as raízes firmes e claras. Em seguida, coloca a planta em um vaso com cascas grandes, envolvendo as raízes com o substrato sem apertar demais. A planta precisa ficar firme, mas o material ao redor deve continuar solto e aerado. Depois do replante, o ideal é deixar alguns dias sem regar para que os cortes cicatrizem e o sistema de raízes se adapte ao novo ambiente. O segundo erro fatal é regar orquídea como planta normal de vaso. Se você está acostumado com planta de terra, talvez já tenha ouvido que o certo é manter o solo úmido. Para orquídeas, isso é receita para desastre. Lembrando que são plantas de raízes aéreas, a lógica é outra. Em vez de manter sempre úmido, você precisa molhar bem e deixar secar completamente, imitando um ciclo de chuva e pausa. A forma mais segura é levar o vaso para a pia, regar com água corrente por alguns segundos, deixar a água atravessar todo o substrato e escorrer pelos furos. Depois disso, você espera parar de pingar, e só então devolve a planta para o lugar. Entre uma rega e outra, o substrato precisa secar por completo. As próprias raízes te contam quando chegou a hora de regar de novo. Quando estão hidratadas, ficam verdes ou esverdeadas. À medida que vão secando, ficam prateadas ou acinzentadas. É o sinal de que a planta está pronta para uma nova rega. O terceiro ponto que muda tudo é o tipo de vaso que você usa. Muita gente coloca orquídea em vaso opaco, pesado, só porque combina com a decoração. O problema é que isso te deixa cego. Você não vê o que está acontecendo com as raízes e ainda impede que elas recebam luz. As raízes de muitas orquídeas também fazem fotossíntese, por isso um vaso transparente ajuda muito. O ideal é usar um vaso de plástico transparente cheio de furos, não só embaixo, mas também nas laterais, para garantir circulação de ar. Se você quiser algo mais bonito, pode colocar esse vaso transparente dentro de um cachepô decorativo e tirar sempre que for regar. Sobre o tamanho, orquídea gosta de raiz apertada. Nada de vaso enorme. Um vaso apenas 2 ou 3 centímetros maior do que o emaranhado de raízes já é suficiente. O quarto erro comum é escolher o lugar errado, com luz inadequada. Orquídea não é planta de sombra total, mas também não suporta sol direto forte o dia todo. Na natureza, muitas vivem em árvores, recebendo luz filtrada pelas folhas. Em casa, o melhor é buscar esse mesmo tipo de condição. Muita claridade, porém indireta. Um teste simples é colocar a mão entre a planta e a janela. Se a sua mão faz uma sombra nítida, mas não extremamente escura, a luz está boa. Se quase não forma sombra, está escuro demais. Se a luz estiver queimando a mão, é sol forte em excesso. Janelas que recebem sol da manhã são ótimas. O sol da tarde, muito intenso, pode queimar folhas e raízes. As próprias folhas te dão pistas.
folhas muito escuras indicam pouca luz. Folhas amareladas ou avermelhadas demais indicam excesso. Além de água, luz e substrato, existe a questão da adubação. A orquídea precisa de nutrientes, mas em doses muito mais suaves do que plantas de jardim plantadas em terra. Adubo forte demais queima a raiz delicada. Em vez de usar qualquer adubo genérico, prefira fertilizantes específicos para orquídeas, sempre bem diluídos, muitas vezes na metade da dose recomendada no rótulo. E tem mais. Adube apenas na fase de crescimento ativo, quando você vê folhas novas saindo, raízes crescendo, ponta verde aparecendo. Em período de floração ou de descanso, é hora de pegar leve ou até parar. Sempre que for adubar, primeiro regue normalmente, depois aplique o adubo diluído. Nunca jogue adubo em substrato completamente seco, porque isso aumenta o risco de queimar as raízes. Um hábito que salvou minhas plantas foi aprender a observar as raízes com frequência. Depois que você coloca a orquídea em vaso transparente, fica muito mais fácil perceber se ela está indo bem. Raízes saudáveis são firmes, verdes quando úmidas e prateadas quando secas, com pontinhas verdes ou claras em crescimento. Raízes marrons, moles ou escuras indicam podridão. Raízes muito ressecadas e quebradiças indicam desidratação. Raízes totalmente pretas, sem vida, indicam morte daquele trecho. Ao perceber qualquer raiz podre, você já pode planejar um replante de manutenção, cortar essa parte comprometida com uma tesoura limpa e deixar apenas o tecido saudável. Raízes saindo pelos furos do vaso ou crescendo para fora, pelo ar, são um excelente sinal. Isso mostra que a planta está ativa, explorando o entorno e se sentindo segura. Outro erro muito comum é achar que a orquídea morreu quando as flores caem. Muita gente compra a orquídea em flor, coloca em casa, admira por 2 ou 3 meses, vê as flores secando e caindo e conclui: pronto, morreu. Só que, na verdade, ela apenas entrou em um período natural de descanso. O ciclo normal é esse: alguns meses de floração, alguns meses de pausa, depois uma nova floração. Durante o descanso, as folhas podem ficar mais quietas, mas a planta continua viva, acumulando energia. Se você mantiver os cuidados certos com luz, rega e ventilação, ela vai se preparar silenciosamente para florescer de novo. Em alguns casos, é possível estimular uma nova floração mais rápida, com diferença de temperatura entre dia e noite, deixando a planta em local um pouco mais fresco à noite por um período. Mas o principal é ter paciência e não jogar fora a planta só porque ficou sem graça por um tempo. Talvez você esteja assistindo a este vídeo com uma orquídea quase morrendo em casa, folhas caindo, raízes estranhas, substrato velho. Mesmo assim, ainda pode haver esperança. Se existir ao menos uma raiz viva, firme, com alguma cor, há chance de recuperação. O resgate de emergência funciona assim: você tira a planta do vaso, lava todas as raízes, corta sem dó tudo que estiver podre, mole ou totalmente seco. Deixa a planta descansar ao ar livre, em lugar sombreado, por algumas horas ou por um dia, para os cortes secarem. Depois replanta em substrato bem aerado, em vaso transparente com furos, e não rega imediatamente. Dá um intervalo de alguns dias para a planta se reorganizar, e só então começa a seguir o novo padrão de rega: molhar bem, deixar escorrer, esperar secar. A recuperação não é instantânea, pode levar meses, mas muitas plantas voltam com força quando você ajusta o ambiente ao que elas realmente precisam. Agora, eu quero que você olhe para as suas orquídeas com outros olhos. Repare nas raízes, na cor das folhas, no tipo de vaso, no lugar em que estão. Pergunte: estou tratando essa planta como se fosse de terra ou como planta aérea? Só essa pergunta já pode ser o começo da transformação. E para fechar, me conta aqui nos comentários: quantas orquídeas você já perdeu e qual desses erros você reconheceu que estava cometendo? Se esse vídeo te ajudou a virar a chave e entender suas orquídeas de outro jeito, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquela pessoa que vive dizendo: orquídea não dura na minha mão. Talvez o que esteja faltando para ela não seja sorte, e sim exatamente esse entendimento que você aprendeu hoje.